Olá, vamos falar hoje da essência da ética e da moral. Estamos aí no nosso capítulo 6 do nosso material, que pode servir para uma consulta posterior. Vamos, primeiramente, partimos dessa definição inicial para podermos manter o entendimento. A moral, vista como um conjunto de normas aceitas livremente e conscientemente, que regula o comportamento dos indivíduos. Portanto, então, a moral vincula-se à norma. E a ética? A ética é a visão de que é o juízo, é aquela capacidade que temos de fazer o discernimento daquilo que é certo ou errado, daquilo que nos permite evoluir no sentido do bem, naquilo que significa também destruir ou retardar no sentido do mal. Para entendermos a essência da ética e da moral, é importante passarmos por alguns tópicos que nos vão ensinar como classificar essa essência, ou como, mais do que classificar, identificar como essa essência está articulada. Então, nós vamos ver aqui seis momentos que fica fácil também de perceber quais são as suas relações. O primeiro elemento nós chamamos de normatismo fatual. Nesse normatismo fatual, nós temos dois planos. Existe um primeiro plano normativo, é aquele regulado pela norma. Então, por exemplo, ama o próximo como a ti mesmo. Nisso está estabelecido esse plano fatual. No segundo, nós temos o plano dos fatos morais. Então, significa a obediência normativa àquilo que fazemos por obrigação. Dois exemplos podemos utilizar como uma referência de obediência normativa. Por exemplo, usar o uniforme na empresa. Não existe uma lei federal que se deva utilizar o uniforme na empresa, mas é uma normatização da empresa. E falhar com isso significa incorrer não só num descuido do cumprimento da norma legal que a empresa tem no seu manual, como também desrespeitar moralmente o comportamento coletivo. O segundo seria a fila no refeitório. Eu não gosto de fila, eu não me presto a isso. Mas não há outra maneira, nesse caso, de poder fazer as refeições se naquele ambiente a norma ou o estabelecimento da relação é através da fila. Então, são enquadramentos morais que temos que fazer ou cumprir para termos também aceitação social. O segundo elemento, nós tratamos da relação entre a moral e a moralidade. O que significa a moral e a moralidade nesse entendimento da essência da ética e da moral? A moralidade é a moral em ação, ou seja, quando agimos, estamos agindo com moralidade, ou seja, é a moral sendo praticada. Por isso, então, não matar significa a norma, mas a moralidade é agir conforme a norma e, portanto, então, defender a vida, ou preservar a vida, ou se propor a não atentar contra a vida. Nesse caso, então, temos aquilo que fazemos na prática cotidiana é a nossa moralidade. As normas que recebemos já elaboradas pela tradição da sociedade, nós vamos considerar como a moral. Então, moral e moralidade, podemos separá-los nos dois planos. No primeiro plano, no normativo ideal, aonde estaria a moral. É o conjunto das normas e princípios imperativos de uma época. São referências que estão estabelecidas e que possivelmente não fomos nós que elaboramos, nem participamos, mas que chegam até nós pela educação, pela cultura, pela tradição, e temos que nos propor a praticá-los. E no plano fatual ideal, a moralidade, então, é o conjunto de relações sociais ou atos praticados pelo indivíduo. Então,
nos dois planos que anteriormente tínhamos classificado. Da moral, aquilo que se estabelece com a norma, e moralidade é a prática dessa norma. Então, fácil também de assimilarmos esse elemento. Aprofundando um pouco isso, poderíamos fazer uma pesquisa comparativa, então, com duas perguntas. Qual é a moralidade dos indivíduos no trânsito da cidade? Ou seja, existem normas que orientam o trânsito, mas existe uma moralidade que possivelmente não está totalmente estabelecida e que depende do entendimento de cada motorista. Dar a vez para o outro veículo, ou não passar na faixa com o sinal fechado, respeitar a faixa de pedestres, tudo isso tem normas. Mas há justamente a compreensão de que se deve cumprir a norma para que a moralidade também seja evoluída. E a segunda pergunta poderia ser: qual é a minha moralidade na entrada e na saída da faculdade, ou na entrada e na saída do ônibus? Como é que eu me comporto observando? Bom, também não tem uma norma de que os que estão sentados nos primeiros assentos devem descer primeiro e os últimos devem ser os últimos. Mas também há que dar a vez, há que respeitar o momento de cada um. Viajaremos todos juntos, e por que então há que tomar a frente ou empurrar a outra pessoa para ganhar esse espaço? E tudo isso faz parte do nosso comportamento moral e nos classifica ou qualifica se temos moralidade ou não. O terceiro elemento diz respeito ao caráter social da moral. A essência da moral é social. Não só a moral, mas também a cultura, também a arte, também a religião, essas formas associativas ou essas habilidades aplicadas, elas são desenvolvidas durante o tempo. Então, a essência da moral também é social. Ela não pode ser atribuída às divindades. Ela está aqui, ela foi feita por seres humanos e por isso temos que respeitá-la ou desenvolvê-la a partir do nosso próprio entendimento e do consenso social que nos envolve. Então, o indivíduo não vive fora da sociedade, por isso é que ele precisa considerar que essa relação ela é permanente, e esse caráter social é justamente o lugar em que a moralidade se desenvolve. Há um escritor, um filósofo argelino, que se chama Albert Camus. Ele tem um livro, talvez seja até importante lê-lo nesse tempo de pandemia, que se chama A Peste. Vai descrever a invasão dos ratos numa cidade e vai dar uma epidemia de doenças. E a sociedade é isolada, aquela cidade ninguém entra, ninguém sai, e aí então ocorrem todos os processos, e ele vai descrever isso no livro, e tem também o filme que vocês podem acessar aí, que está disponível nas redes, no YouTube, aí nas redes sociais. Então, ele disse, nesse livro mesmo, ele vai dizer, olha, tem 3 maneiras da gente saber se numa sociedade existe moralidade. É só a gente fazer 3 perguntas para as pessoas que vivem naquela cidade, e na medida que elas respondem, nós saímos com uma interpretação como fosse uma pesquisa muito bem feita. A primeira pergunta que deveríamos fazer aos habitantes daquela cidade é como trabalham. Qual é a maneira que essas pessoas estão organizadas para trabalhar, se estão vinculadas à agricultura, à cidade, se há uma relação entre proprietários e empregados, se há muita gente desempregada, enfim, compreender como as pessoas trabalham naquela cidade. Segundo, ele diz, a gente deve perguntar como as pessoas se amam, ou seja, como as pessoas se relacionam. Certamente aí está uma pergunta bastante capciosa. Ele puxa para a metafísica, mas na verdade ele quer compreender como são as relações. São afetivas, são de competição, são relações que fazem o crescimento, a unidade social, criam divisões por grupos.
E aí surgem os preconceitos, e aí surgem outros desvios que levam à deteriorização dessa sociedade. E a terceira pergunta parece mais estranha ainda. Ele pergunta, devemos perguntar como as pessoas morrem nessa cidade. Ou seja, como as pessoas terminam a vida. Se é pela velhice, então as pessoas viveram a vida toda e a natureza mesmo se encarrega de levar essas pessoas para outra vida. Mas se morreram jovens, se muitos jovens são assassinados violentamente com tenra idade, significa então que a pergunta de como se morre, ela precisa de uma explicação, porque não é normal os jovens morrerem em quantidade numa sociedade em que as pessoas trabalham, amam e, portanto, devem ter aí, então, algumas contradições. E isso faz com que, então, as três perguntas que o Camus nos mostra é de que é preciso refletir muito sobre isso, porque as sociedades não necessariamente prestam atenção. Se há pessoas que trabalham e outras que não trabalham, em muitos lugares, pouco importa. Se as pessoas se amam ou se as pessoas se respeitam, desenvolvem valores também. E, por fim, como as pessoas morrem, para muitos também não é interessante, porque geralmente pode ser que morrem pessoas que não são da sua família, e então isso supostamente não teria nada a ver com aquele que perdeu um ente querido. Outra explicação nós podemos ter com Platão ainda. A identidade do indivíduo para Platão era a mesma identidade da cidade. Então, se você conhecesse uma pessoa de tal cidade, você já saberia que ela se comporta de tal maneira, porque naquela cidade as pessoas se comportam daquele jeito. Se são violentas, elas trazem para fora daquela cidade a violência. Se são pacíficas, você sabe que daquela cidade geralmente vem pessoas muito educadas, pessoas comportadas. Então, se a pessoa é calma, alegre, cuidadosa, a cidade sua também deve ser assim. Se a pessoa é violenta, cruel, malfeitora, é provável que aquela cidade de onde ele veio também dá muita importância para essas coisas e menos para questões corretas. O quarto elemento é a individualidade e a coletividade. Como se relacionam essas duas formações para que se tenha a profundidade da ética e da moral? Então, somente agimos em sociedade? Somente agimos em sociedade, mas também na sociedade agimos individualmente. Embora estejamos em sociedade, a nossa atitude é individual, é particular. E de onde vêm as influências para agirmos corretamente na sociedade? Primeiro vem na família. É aí aonde nós fazemos o primeiro aprendizado. Depois vem a escola. A escola também nos ensina a viver socialmente, por isso que é importante o curso presencial. Imagina que você só fica em casa, faz inclusive a faculdade em casa. Não convive com ninguém. No momento em que você terá que fazer o exercício da sua profissão, você não conhece ninguém, não tem habilidades para lidar com as pessoas, porque a sua individualidade foi tão grande que acabou esquecendo que você é um elemento da sociedade. Temos também as religiões, também formam a gente, os amigos, os círculos de amigos, a nossa profissão, que às vezes são profissões em que aglutinam bastante pessoas, então também aí temos a possibilidade de desenvolver a formação do nosso caráter. E a informação também que recebemos nos ajuda a compreender por que temos então determinadas atitudes e aonde nos colocamos, e aí temos o respeito ou podemos ter uma rejeição social na medida que não nos comportamos diretamente. O quinto aspecto é a estrutura do ato moral, que vai nos revelar a essência da moral e da ética. Então, o que é o ato moral? Nem todos os atos podem ser avaliados, porque nem sempre podem ser evitados. Ou seja, moralmente poderíamos aplicar a norma em tudo, mas nem sempre podemos aplicá-la rigidamente, porque as situações podem nos trazer contradições. Então temos aí, por exemplo, o parto em um hospital. Existe aí um risco de morrer a mãe ou o filho. Os médicos devem tomar uma decisão. Agora mesmo na pandemia, nós estamos vendo, na Itália principalmente,
as pessoas mais idosas eram deixadas de lado porque não havia respiradores para todos. E o respirador era posto no indivíduo mais novo. Então significa o quê? Isso aqui é um crime? São circunstâncias históricas que tem que tomar uma decisão. Os médicos, num conselho entre si, tomam a decisão de que, nesse caso, é melhor tomarmos esse caminho e portanto, não há o que fazer, porque não haveria outra solução de imediato para solucionar aquele problema. Então, esses comportamentos nem sempre fazem a estrutura de um ato moral como algo negativo, ou algo que não se deva considerar, porque o juízo ético diz que tem que preservar a vida, mas há risco de perder as duas vidas, então se opta por salvar uma. Na motivação para o ato moral, o que é que nos motiva a fazer o ato moral, então, nesse sentido do quinto ponto? O motivo ou a motivação é o impulso que recebemos para a ação. Então, por exemplo, praticar a justiça vem da onde? Vem da paixão que temos pela justiça. É o motivo para também denunciar a injustiça. Você vê algo injusto, você pode calar. Mas se você é apaixonado pela justiça, aí está o motivo para você agir moralmente. A consciência de um fim a ser alcançado motiva também as ações conscientes. Eu tenho um fim a ser alcançado. Esse fim me obriga a comportar-me moralmente, mas também exigir um comportamento moral de outra parte. Então, se você está na fila e alguém corta a fila, pula para frente, ora, você tem o fim, ele também tem o fim, mas ele não tem o direito de passar na sua frente porque ele está com pressa. Ou então que peça licença e se faz um acordo. Então, essas coisas podem ocorrer também na carreira da gente, no estudo. Vocês têm aí a faculdade para fazer, depois tem a prova da ordem, tudo isso tem um fim. Mas não necessariamente precisa agir imoralmente para alcançar esse fim. Decidir e, portanto, realizar o ato moral. É isso que nos faz ser melhores no mundo. O sexto aspecto é a singularidade do ato moral. Existe uma singularidade? Existe, embora haja uma universalidade, uma abrangência maior da expansão do nosso ato moral, mas existe uma singularidade. A norma tem alcance universal, como diz o Adolfo Vasquez, mas ela apresenta uma solução local. Ela nos dá uma orientação para a ação no momento presente. Então, no singular está a imprevisibilidade. Quem contribui e nos ajuda muito nisso é o juízo ético. Então, você não sabe o que vai acontecer contigo quando sair da porta para fora. Ali pode ter alguma surpresa, alguém pode estar pedindo esmola, há uma pessoa caída, há um carro que pode vir em sua direção com risco de atropelá-lo, e você tem que tomar uma decisão rápida. Se você para, ajuda a pessoa acidentada, ajuda o mendigo, ou se você segue em frente. E às vezes você não faz aquilo que deveria fazer no momento, e posteriormente vem a se arrepender porque nós deveríamos ter agido daquela forma e não agimos. Então, essa visão da singularidade é algo que caracteriza você. Então, há pessoas que a gente conhece pela prática social, porque sabe que aquela pessoa não é corrupta, não é uma pessoa vingativa, não é uma pessoa maldosa. Vendo a distância, sabe-se que ela vai tomar aquela atitude com certeza. E por isso, então, não nos surpreende um ato feito por pessoas que têm já um comportamento de uma identidade estabelecida. Por fim, para terminarmos essa exposição, na apostila vocês vão encontrar aí a moral da história, que é aquela historinha que eu sempre coloco para que você se inspire e melhore o seu comportamento. Então, essa aqui é de um indiano que era empregado em uma casa e num palácio e carregava água com 2 baldes pendurados em uma vara sobre o pescoço. No entanto, um dos vasos era quebrado
E de uma certa altura para cima ele não guardava água, derramava durante o caminho. E assim ocorreu. Muitos anos de trabalho e um certo dia o vaso quebrado reclamou ou se colocou diante do carregador numa situação de pedir desculpas. Ele disse, olha, faz anos que o senhor me carrega de cima para baixo e eu sempre trago para o senhor a metade da água que o outro vaso carrega. Então, eu gostaria que o senhor tomasse uma providência e se quiser também me abandonar, o senhor que sabe. E o homem ficou com pena do vaso. E disse, não, esse seu defeito para mim é de grande valia. E explicou para ele, agora nós estamos indo para o rio, você vai olhando. Quando voltarmos, você vem olhando. E quando chegar em cima, eu vou lhe contar um segredo. E o vaso, certamente, se colocou como se essa ligação metafórica desceu, voltou com a metade da água, e quando chegaram em cima, ele disse ao vaso, você percebeu que nessa margem da estrada, onde você vem todos os dias derramando água, está florida? Quer dizer, há muitas flores, e do outro lado não está, porque o outro vaso não derrama nada da água. E isso, para mim, traz grande serventia, porque com as flores que você rega todos os dias, eu enfeito a mesa do meu senhor. E o meu senhor me paga mais do que os outros empregados, porque eu faço essa bondade de embelezar a casa. Portanto, o seu trabalho não é perdido, e o seu defeito também não é algo que me atrapalha, muito pelo contrário, ele me ajuda. Então, a moral da história é essa. Será que uma deficiência física é um defeito? E as pessoas, fundamentalmente, que têm alguma deficiência física devem ser rejeitadas porque não têm nada a oferecer à sociedade? Ou deve ser respeitada de pessoas incluídas para que elas nos ajudem a termos, inclusive, mais humildade e considerarmos o sofrimento e as dificuldades que essa pessoa passa? Ou então, conhecendo as nossas fraquezas, fazendo uma avaliação agora das nossas partes quebradas no nosso caráter e na nossa identidade, como podemos transformá-las em apoio para fazer o bem? Ou seja, como fazer de um defeito nosso um valor, uma virtude que venha a beneficiar e não a maltratar as pessoas e o mundo? E por último, que lição será que nós tiramos então, ouvindo essa história, lendo essa história, vocês podem ver no material, para a vida da esperteza do carregador da água indiano? Como nós podemos também valorizar os defeitos dos outros, no sentido não de fazer com que ele se reproduza para fazer o mal, mas no sentido de que esse indivíduo converta o seu defeito numa virtude para fazer o bem. Então, como podemos também ajudar as outras pessoas a melhorarem o seu comportamento, sem imaginar que queremos dirigir a vida daquela pessoa, ou nos intrometer na vida daquela pessoa, mas fundamentalmente para que, convivendo em sociedade, tenhamos também uma harmonia social, um respeito mútuo e uma valorização da dignidade humana para que possamos crescer juntos e fazer com que a nossa finalidade seja algo construído também com a aprovação dos outros e o respeito dos outros, e que nos aplaudam no dia em que chegarmos ao nosso destino final, porque nada temos a dever aos outros, pois fizemos o bem, cumprindo as normas morais e os juízos éticos em benefício nosso e em benefício dos outros.